Há histórias que não aparecem em livros sagrados nem em arquivos científicos. Relatos que circulam à margem da razão, sussurrados entre fé e medo. Um padre com feridas que nunca cicatrizavam, um fazendeiro que aprisionou algo impossível dentro de uma garrafa, e pessoas marcadas por experiências que a ciência ainda não ousa explicar. Tudo isso parece fragmentado, mas quando juntamos as peças, surge um padrão inquietante. Há histórias que atravessam séculos como cicatrizes na memória humana. Histórias em que o sagrado e o profano parecem dividir o mesmo corpo. Entre milagres e maldições, há fenômenos que a ciência não explica, mas que insistem em acontecer. Um desses enigmas começa com um nome: Padre Pio, um homem que, segundo testemunhos, apresentava feridas abertas nas mãos e nos pés, as mesmas chagas de Cristo. Diziam que podia curar doentes, expulsar demônios e até estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mas o preço parecia alto: sofrimento, dor constante, tormento. E muitos se perguntam até hoje: será que algo se disfarçou de luz para usar aquele homem como instrumento? Ou o bem verdadeiro simplesmente exige sacrifício além da compreensão? A linha que separa o divino do obscuro é mais fina do que parece. Ao longo da história, o desejo humano de compreender e dominar o invisível gerou tanto santos quanto magos, milagres e maldições. E às vezes, as duas coisas se confundem. Nas regiões rurais de Minas Gerais, circula há décadas uma história inquietante. Dizem que um fazendeiro abastado teria conseguido materializar uma entidade dentro de uma garrafa de vidro. O homem tratava o ser como um deus doméstico, fazia pedidos, oferecia cachaça e restos de animais, e em troca, recebia favores. Mas o que começou como devoção se transformou em escravidão. O fazendeiro teria aprisionado a criatura em um porão, um ambiente escuro, abafado, cercado por barras de ferro cruzadas como uma masmorra medieval. Todos sabiam que ninguém podia entrar lá. Os moradores da região juram que o homem descia todos os dias levando uma garrafa e um prato. Quando voltava, os copos estavam vazios. Diziam que a entidade realmente consumia as oferendas, não fisicamente, mas absorvendo sua energia. E quando o fazendeiro morreu, o porão foi limpo às pressas, tudo desapareceu. Mas pessoas poderosas teriam estado lá naquela noite levando algo. Talvez o vidro, talvez apenas o segredo. Olá a todos, eu sou o Monge Quântico e hoje vamos explorar uma das fronteiras mais obscuras entre fé, ciência e mistério. Os relatos de entidades aprisionadas, milagres que desafiam a lógica e fenômenos que parecem cruzar o limite do real. Do Padre Pio ao misterioso ser da garrafa, das abduções inexplicáveis aos segredos da consciência quântica, esta é uma jornada pelo território onde o sagrado se confunde com o profano, e o impossível parece apenas uma questão de perspectiva. Relatos parecidos existem desde os tempos coloniais. Histórias trazidas por europeus, misturadas à magia africana, falam de seres aprisionados, espíritos que realizam desejos em troca de vida, sangue ou tempo. Alguns associam essas lendas ao conceito do homúnculo, um antigo experimento ocultista descrito por Aleister Crowley, em que o esperma seria incubado dentro de um ovo para gerar uma forma viva, um símbolo, talvez, do desejo humano de imitar a criação, e com isso, desafiar o próprio Criador. O que chama a atenção é que pessoas de diferentes lugares e idades, camponeses, idosos, benzedeiros, descrevem a mesma coisa: uma pequena criatura humanoide, deformada, presa em vidro. Uma presença que parece respirar dentro do recipiente. Alguns afirmam que, após a morte do fazendeiro, o ser foi levado por outros, e que a garrafa ainda existe, escondida em algum porão de Minas Gerais. Mas o contato com entidades assim nunca vem sem preço.
Há quem acredite que essas forças estejam ligadas a energias densas, o dinheiro, o poder, o domínio material. Mesmo que fossem apenas formas-pensamento, tulpas criadas pela mente humana, ainda seriam consciências com vontade própria. E toda vontade cobra um tributo. Nas histórias antigas, esse tributo costumava ser a vida. Alguns relatos falam de pessoas que teriam oferecido os próprios filhos para manter o pacto. Em troca, recebiam algo estranho: longevidade. Homens que viveram 100, 110 anos, saudáveis, lúcidos, como se tivessem bebido da própria juventude dos outros. A lógica lembra o mito do vampiro. Prolongar a vida sugando a energia alheia. Mas se o corpo vive mais, a alma paga depois. Os efeitos dessas presenças vão além do físico. Há quem diga que esses seres se alimentam da própria angústia humana, do medo, do trauma, da culpa. Mulheres relatam sonhos de abdução, pesadelos em que geram filhos híbridos, com criaturas monstruosas. Em alguns casos, exames clínicos confirmaram gravidez, mas depois de poucos meses, o feto desaparece. Nos Estados Unidos, chamam isso de gravidez fantasma. As vítimas entram em depressão profunda e algumas tiram a própria vida. Para estudiosos do fenômeno, esse é o objetivo final: sugar a alma pela dor, empurrar a vítima para o suicídio e depois transformá-la em mais uma consciência serva, presa em outra dimensão. Essas histórias são, em essência, sobre aprisionamento. Seres aprisionados em garrafas, pessoas aprisionadas em pesadelos, almas presas em pactos que não conseguem romper. O mistério se adensa quando a ciência toca o limite do invisível. O físico Eugene Wigner, ganhador do Prêmio Nobel, chegou a propor que a consciência humana influencia diretamente a realidade. Ideias como entrelaçamento e superposição quântica parecem ecoar o mesmo princípio antigo da magia. Observar é alterar. Talvez, de formas diferentes, ciência e feitiçaria apenas descrevam os dois lados do mesmo espelho. Se você está gostando do vídeo, quero te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like e um comentário com a sua opinião sobre este tema. Outros relatos surgem no rastro dessas conexões. Um dos mais estranhos é o de William Schnauber, ocultista e maçom, que dizia ter contato com mestres ascensos. Numa noite gelada, às margens do lago Michigan, ele teria visto uma luz descer sobre as águas e, em seguida, foi levado por seres misteriosos. Dentro de uma nave, seres humanos e não humanos o submeteram a um interrogatório maçônico, uma espécie de ritual de perguntas e respostas sobre sua iniciação. Horas depois, acordou deitado na neve, vivo, sem sinais de hipotermia. E o detalhe mais bizarro: que tipo de civilização atravessaria o universo para falar de maçonaria? Casos semelhantes foram documentados no Brasil, como os de Vilas Boas e Bebedouro, onde vítimas voltaram com marcas físicas, feridas e até implantes metálicos com ligas desconhecidas. Os laudos médicos confirmam: os objetos estavam dentro do corpo, mas a composição não existe na tabela periódica comum. Alguns psicólogos analisaram essas pessoas e constataram que, embora raros, os relatos pareciam sinceros. Há ainda quem conte experiências em igrejas, onde visões de objetos luminosos aparecem durante cultos, seguidas de casos de pessoas com pequenas bolhas sob a pele, marcas que surgem e desaparecem sem explicação. Situações em que fé, mistério e ciência se misturam em uma mesma vertigem. Diante de tantos fenômenos, resta a pergunta: o que exatamente está sendo observado? Um milagre? Uma invasão? Um eco da consciência humana refletido sobre si mesma? Alguns defendem que a resposta só pode vir do diálogo entre mundos, da união entre fé, ciência e espiritualidade. Outros preferem o silêncio, acreditando que certas portas não devem ser abertas. Mas uma coisa parece inevitável: toda vez que o homem tenta dominar o invisível, acaba dominado por ele, e talvez o segredo do ser da garrafa seja esse. Não um espírito preso no vidro,
mas o espelho do próprio desejo humano de controlar o impossível. Porque no fim das contas, o que se aprisiona ali é sempre a própria alma. O ser dentro da garrafa pode ser apenas uma metáfora, ou talvez uma lembrança antiga, um aviso sobre o preço de brincar com aquilo que não se compreende. Em cada uma dessas histórias, há um traço em comum: o homem tentando tocar o divino, e o divino, às vezes, respondendo de volta. Obrigado por me acompanhar até aqui, espero que tenham gostado e até a próxima.